Só nos vasos da confiança o Senhor coloca o azeite da misericórdia. Hoje iniciamos a nossa campanha da família. A palavra do encontro com Deus no dia de hoje está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 29. Vejamos. Assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática será comparado a um homem sensato que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. Portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande a sua ruína. Aconteceu que, ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Que linda palavra de Deus hoje para nós, no encontro com Deus. Para a palavra de Deus gerar poder na nossa vida, faz valer nós entendermos o contexto dessa palavra. O evangelista Mateus, ele apresenta para nós 5 sermãos. Hoje nós estamos diante do primeiro sermão. E ele é um dos mais importantes. Por quê? Ele serve de base para tudo aquilo que o evangelista vai narrar em todo o seu evangelho. Entenda, meu irmão, minha irmã. O sermão começa do capítulo 5 e vai até o capítulo 7. É o famoso sermão da montanha. E no versículo 24 a palavra se inicia assim: Assim, todo aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática. Entenda a palavra e a expressão que é utilizada nesse recorte do texto bíblico. Assim. Portanto, está fazendo uma ligação direta com o texto anterior para mim e para você. O capítulo 7 ele vem falar sobre os falsos profetas, ou seja, o verdadeiro discípulo é aquele que põe em prática. No versículo 21 diz assim para nós: Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Fazendo uma ligação direta no Antigo Testamento com o livro de Ezequiel, no capítulo 33, versículo 32 ao 33, que nos fala que é o mais importante ouvir, é colocar em prática, e também fazendo uma ligação no Novo Testamento com o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22 ao 25. A fé sem obras é uma fé morta. Entenda o que a palavra de Deus diz para nós. O homem sensato é um homem sábio. Ele constrói a sua vida, a sua casa sobre a rocha que é Deus. Interessante que nós fôssemos pegar a realidade daquela época num contexto cultural, nós veríamos que aquela região, ela era uma região de muita seca. Uma pessoa, quando ia construir uma casa, ela precisava ser muito inteligente, porque ela precisava aferir aquele solo até chegar à rocha. Como era uma região de muita seca, muitas vezes ocorria-se o risco de apenas construir a casa sobre a areia. E como existia muita seca, quando a chuva descia, batia no solo, ela não penetrava muito o solo. E com um modo de muita facilidade aconteciam as enxurradas. E quando aconteciam as enxurradas, formavam-se grandes rios e levavam tudo que estavam pela frente. Por isso a importância de eu e você construirmos a nossa casa em Deus. Porque quando chegar o desespero, a dor, a dificuldade, o Senhor estará ao nosso lado para nos erguer. Entenda, Jesus não prometeu para mim e para você que nós não passaríamos por dificuldades, que a nossa família não passaria por dificuldade ou por sofrimento. E sim, Ele disse para nós:
Aquele que estará comigo, aquele que tomar a sua cruz e me seguir, será um vitorioso. Cristo morreu por nós, garantiu por nós a nossa graça mediante a cruz, a vitória. E hoje Ele fala para mim e para você: constitui a tua família sobre a rocha que é Deus, e você verá o oásis de graça que Ele tem preparado sobre a tua vida e a sua família. Deus o abençoe.